Oi pessoal! Bom, hoje vou dar sequência aos meus vídeos sobre Tex, sobre esse meu processo de descoberta desse personagem, também da editora Bonelli, falando sobre esse quadrinho aqui, Tex Graphic Novel 2, Fronteira. Cara, depois eu descobri que esse Fronteira aqui, no caso italiano, ele funciona como o número 1 dessa coleção. O número anterior, que inclusive já tem vídeo, vou deixar na descrição aqui, se alguém quiser ver os outros vídeos meus sobre Tex, o Herói a Lenda, esse número anterior, ele funciona como uma espécie de número 0 e a coleção começa do número 1 com esse Fronteira. Não preciso dizer, né, que vai ter alguns spoilers, embora, claro, espero não revelar a trama como um todo. O meu objetivo nunca é substituir a leitura. Na verdade, eu acho que um review ele tem que levar a leitura, né? Ou, na verdade, alguém já leu e a gente estabelece uma conversa, ou então não leu e o review instiga. Pelo menos essa é a minha visão da coisa, né? Não quero substituir a leitura, mas pode ter alguns spoilers. Então, assim, você faz a opção aí de ler primeiro e ver depois, ou ver primeiro e ler depois, sabe? Você entendeu, né? Você faz a opção, se caso não tenha lido. Caso tenha lido, bem-vindo à conversa. Vamos lá. O seguinte, né? Essa história aqui, ela é escrita pelo Mauro Bozelli e desenhada pelo Mário Alberti. Desenhado e colorido. Como essa tradução Tex Graphic Novel, ela tem como característica que as histórias são coloridas, né? O seguinte, ela começa com uma mulher num jogo de sedução com um oficial. E nesse jogo de sedução, ela convence o oficial a deixá-la falar com um prisioneiro. E esse prisioneiro, essa é a sequência aqui, ela faz uma proposta a esse prisioneiro de ajudá-lo na sua fuga se ele ajudá-la na sua vingança. Depois, ela o ajuda na fuga e nós descobrimos que esse prisioneiro era ninguém menos que Tex Willer, que estava na cadeia e sendo numa situação de ter que fazer trabalhos forçados. Bom, ele foi preso no México porque ele foi entregue por um amigo seu. E nós descobrimos que esse amigo do Tex foi o responsável pela morte do pai dessa menina que quer se vingar. O nome dele é Dan Shannon. Ele matou o pai da garota, que é a Blanche de Noël, e ele colocou o Tex na cadeia mexicana, né? Ele entregou o Tex para os mexicanos para ele ser preso. Por isso que o nome é Fronteira, né? Se dá nessa região entre os Estados Unidos e o México. Bom, aqui nós somos apresentados a uma temática bem interessante nesse álbum, que é o tema do racismo. O que acontece? Após a Guerra de Secessão, vários negros foram colocados nos Rangers. E esses negros, eles foram, ou alguns deles foram mortos, e outros foram forçados a sair, intimidados a sair, sofreram o que a gente chamaria hoje de assédio para saírem. E o que acontece é que o pai dessa moça, ele acreditava que todos os homens eram iguais, e ele foi morto por isso, né? Cara, das histórias do Tex, tenho que confessar, essa até hoje foi a que menos me empolgou. Não é que ela é ruim, não. Ela é bem executada, os desenhos são bons. Posso ter. Isso aqui é só mostrar, né, cara? Não dá pra dizer que isso aqui é um desenho ruim. O desenho é muito bom. O roteiro do Bozelli é redondinho, mas ao meu ver, ela, pelo menos das histórias que eu li até agora, ela teve um pouco menos de profundidade, né? Uma proposta menos ousada do que as histórias que eu li até agora. Tudo bem que na Tex Gold as histórias têm 200 e tantas páginas, e aqui tem, sei lá, 50 páginas, né? Mas assim, foi a que menos me empolgou, embora ela seja uma história muito bem executada, ela é bem feita, assim, né? Mas o elogio que eu quero fazer a essa história, ela é redondinha, pô, tem uma personagem interessante, que é essa Blanche, uma personagem bem legal, assim. É uma mulher toda feminina e ao mesmo tempo forte, que sabe atirar, que foi criada pelo pai para isso. E só que, na verdade, não é isso que ela quer para ela. Cara, é bem legal. Também temos o Tex jovem. Tem uma visão do Kit Carson jovem que é bem legal aqui também. De todo modo, mas o elogio que eu quero fazer a essa história, e não só ela, mas a isso que eu tenho visto nas histórias do Tex até agora, é o recurso ao contexto histórico para criar histórias ficcionais bem interessantes. Ou seja, o Bozelli ele parte de um dado histórico concreto, que é o racismo existente e o fato de que os Rangers, em grande parte, lidaram mal quando negros foram colocados.
na sua equipe, no seu status, assim. E a partir disso ele criou uma história bem bacana, assim, ou melhor, uma história bacana, que eu não me empolgou tanto quanto as outras, mas uma história legal, bem executada. E isso aqui, eu percebi, isso não é dessa história, né? Em várias histórias do Tex a ideia é essa, pega-se uma situação do contexto histórico e faz daquilo uma epopeia, uma saga para o personagem. Eu tenho achado bem legal. De novo, foi uma leitura prazerosa, mas não foi das que mais me empolgaram. Semana que vem eu volto aí com um vídeo da Tex Gold, né? E daqui a pouco, quando chegar, faço meu comentário sobre o terceiro número da Tex Graphic Novel. Mas lembro, o canal tem vários vídeos que não são do Tex, e embora o Tex é presença constante aqui, toda semana tem alguma coisa sobre ele. Peço que se você gostou do vídeo, deixe seu joinha aí, e também que se não for inscrito no canal, que se inscreva, isso é importante pra gente, esse feedback. Abração e até o próximo vídeo.